escala. Vamos orar pelo irmão Joanilson para que Deus desça ao coração dele a palavra que já está no coração dele, né? Amém. Senhor Deus, Pai, abençoa, Senhor Jesus, a vida dele, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, que se não fores Tu na nossa vida, Senhor, nós não seremos nada, Pai. Deus, então eu peço, Senhor, abençoa, Jesus. Fala, Senhor, através da boca dele, Pai, para nós, Pai. Entrega, Senhor, aquilo que Tu queres descer aos nossos corações, Pai. Todo o ensinamento, Senhor, que vem da Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Saúdos, amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Não sei porquê, mas de repente deu vontade de dar um cheiro na dirigente do culto. Mas eu saudei os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é uma terça-feira, a gente nem está tão cansado como às vezes a gente chega na sexta-feira, né? Dá para dar um amém, um glória a Deus, todo especial. Olha para o seu irmão que está aí ao lado. Diz ele que até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o melhor de Deus ainda está por vir, diz a ele. Aí você olha para ele e diz assim: então vamos abrir Romanos capítulo 1. Aí você ajuda o seu irmão se ele não estiver conseguindo achar. Amém? Romanos capítulo 1, verso de número 17. Quantos amados irmãos procuram? Romanos capítulo 1, verso 17. Texto conhecidíssimo dos amados irmãos. Eu faço um registro. Os irmãos que já me conhecem sabem que eu costumo sempre trazer um tablet já com uns tópicos, né? E hoje, na hora de sair do trabalho, chegou uma cliente e eu disse: eu não poderia deixar de atendê-la. Então eu não passei o texto para o tablet. Mas eu quero agradecer a Deus, porque quando eu cheguei em casa, eu lembrei do meu caderninho. Esse caderno, logo quando eu me converti, eu comecei a anotar algumas coisas que eu aprendia com o Senhor. E o Senhor falou comigo assim: lembre-se de onde eu te tirei. Lembre-se, o meu evangelho é simples. A tecnologia e os recursos, eles devem ser utilizados, mas o evangelho, ele é puro e simples. Em Romanos capítulo 1, verso 17, na parte B, diz assim, finalzinho do texto: o justo viverá pela fé. E eu queria perguntar a você nessa noite, quem me acompanha nas redes sociais viu que eu comecei colocando isso hoje logo cedo, fazendo essa pergunta: o que tem te movido? O que tem te dirigido? A palavra do Senhor é clara, que o justo viverá pela fé. Esse versículo, aparentemente pequeno, conciso e óbvio, ele tem um significado muito grande, porque na história da igreja, amados, na história da igreja, ela teve momentos, em linhas gerais, de altos e baixos. Os momentos altos da igreja foram aqueles em que a igreja estava próximo da igreja primitiva. O tempo em que os discípulos foram condenados à morte, cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, tiveram cabeças decepadas, outros jogados no óleo, no fogo, não é, pastor João?
Mas eles não desistiram. E por que esses homens não desistiram e levaram uma mensagem do Evangelho até os dias de hoje? Porque eles sabiam quem os movia. Eles sabiam quem os dirigia. Eles sabiam, eles tinham o sentimento certo para se dirigir. Meus amados, não foi diferente o sentimento que esteve sobre Lutero. E o tema da reforma protestante é este versículo. Porque Lutero vivia uma angústia, porque ele queria ser completamente livre do pecado. E por querer ser completamente livre do pecado, ele se isolou. Ele foi para um mosteiro. Ele buscou ler a palavra. Ele buscou incessantemente romper com todos os padrões do mundo. E esse é um dever cristão. Mas mesmo Lutero fazendo tudo isso, ele não conseguia se sentir parte da família de Deus. Ele não conseguia se sentir filho de Deus. Ele não conseguia se sentir completamente feliz. Ele não conseguia sentir vivendo o seu propósito. Ele não conseguia viver em abundância. Mas foi quando ele meditou sobre esse texto de Romanos capítulo 1, verso 17, que ele entendeu que não bastava só ser justo, era preciso viver pela fé. Quando ele entende que tem que viver pela fé, aí Lutero começa a entender o propósito para o qual ele veio. Aí Lutero diz: não, eu não creio nesse evangelho que está sendo pregado aí frio. O evangelho que eu creio, ele é muito maior do que isso. E ele começou descrevendo com muita coragem as teses que deveriam ser cumpridas à luz das escrituras. Disseram imediatamente a ele: olha, tu vais morrer, mas tem um jeito de você não morrer. Retira tudo o que disse, volta para a caixinha. E ele respondeu: sim, eu conheço a verdade. A verdade me libertou. Eu não consigo mais viver do mesmo jeito. Eu já entendi o que dá sentido à minha vida. Eu já entendi o que tem propósito. E Lutero saiu anunciando aos quatro cantos o evangelho. Lutero fez cópias das Bíblias e saiu distribuindo e distribuindo. Ele saiu pregando aos quatro cantos e criou, ou formou, ou foi o instrumento para uma grande revolução dentro da igreja, que chegou até os dias de hoje, lá em 1500. Quando Paulo escreve essa carta, se você prestou atenção, ou talvez você já conhece, o texto começa dizendo que a justiça de Deus será revelada. Será revelada pelo quê? Aí você volta lá no versículo 16. Ele vai falar que não se envergonha do Evangelho de Cristo. Então a justiça de Deus será conhecida pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nada mais é do que a pregação genuína de Jesus, as boas novas. Cristo veio descomplicar aquilo que o homem havia complicado, porque a palavra de Deus sempre foi sim, sim, não, não, sempre foi clara, límpida, simples. Porém os homens, se distanciando da fé em Deus, foram complicando. Então Jesus veio para revelar-se como verbo, servir de exemplo e demonstrar que o evangelho é simples. Pastor João, no versículo 5 de Romanos, Paulo, para falar a carta de Romanos, ele só na apresentação da carta ele escreve do versículo 1 até o versículo 15 para apresentar a carta de Romanos, que muitos chamam de a obra-prima de Deus através das mãos de Paulo. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. No versículo 5, Paulo vai trazer um conceito muito importante sobre fé. E hoje é culto fé, e não podemos falar de outra coisa senão de fé.
ele fala sobre a verdadeira fé, que é uma fé obediente. Paulo diz: eu exerço uma fé obediente. E nisso ele vai trazer o mote de toda a carta dele, que é falar sobre a justiça de Deus, e que o homem é justificado através da obediência. Ele demonstra a sua fé através da obediência. No versículo 15, muito antes de anunciar os versículos 16 e 17, onde no 16 ele diz que o evangelho é poder de Deus e que ele não se envergonha desse evangelho, e no 17 ele diz que o justo viverá pela fé. Antes disso, Paulo olha e diz assim: estou pronto para anunciar esse evangelho, porque Paulo já sabia tudo que iria enfrentar, o peso e o preço que pagaria por anunciar esse evangelho a Roma, porque ele já sabia. E basta pegar o capítulo 1, dos versículos 21 até o 30. Paulo vai descrever o tempo de Roma dizendo assim: e dizendo-se sábios, fizeram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, trazendo-a semelhante a homens corruptos, corruptível, ou semelhante a répteis. Aí eles vai dizendo que mudaram o uso natural das coisas. Existe agora mulher se inflamando com mulher, existe homem se inflamando com homem, recebendo em si a sua recompensa. Ele disse mais à frente, vai dizer assim: e por isso, por tamanhos distanciamentos de Deus, Deus os entregou a uma mentalidade pobre. Em outros textos vai dizer uma mente reprovável. Isso está lá no verso 28. E aí ele descreve os frutos dessa mentalidade reprovável. Verso 29 ele diz assim: cheio de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas mais, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade. A mente reprovável vai dar esses frutos. Essa é a mente do injusto. E sabe o que nos dói, amados? Ou pelo menos é o que me dói. É que quantos desses frutos nós somos tentados todos os dias a acabar desenvolvendo? Uns mais, outros menos. Mas Paulo, ele nos coloca uma nova visão, porque ele diz que todos esses sentimentos reprováveis, Deus entregou os homens para chegarem a essas condutas, a esses sentimentos. Deus permitiu isso porque eles se aborreceram de Deus, não queriam conhecer a Deus. O que significa dizer que para aqueles que querem conhecer a Deus, eles lutam contra todos esses frutos, dia após dia. Ele luta para ser diferente, ele luta contra a origem desses frutos. Quer saber onde está a origem desses frutos? Lá em João 10, versículo 10. Jesus, no seu evangelho, esse que Paulo veio anunciar, Jesus diz assim: o diabo
veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus faz uma declaração tremenda. Ele olha para mim, para você e diz assim: mas eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Ei! Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, não podemos nos movimentar, nos dirigir com os mesmos sentimentos que nós vivíamos antigamente. Porque antes de conhecermos verdadeiramente a Cristo, nós éramos movidos por sentimento de culpa. O sentimento de culpa é o estado em que você não quer reconhecer o seu erro, você não quer admitir a Deus o seu erro. O rei Davi, quando pecou, e ele escondeu o seu pecado, e ele não quis declarar a ninguém, ele diz em seu Salmo 51, que os seus ossos estavam a secar, mas quando ele admitiu o seu pecado, ele recebeu e alcançou a misericórdia de Deus. Deus, quando olha para Caim, diz assim: cadê o teu irmão? Ele responde: o que tem eu com meu irmão? Talvez ali fosse a última chance de Caim. Deus queria que Caim tivesse olhado para ele e tivesse dito: pai, eu fui tomado de um sentimento horrível e eu matei o meu irmão. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Mas ele preferiu por um sentimento de culpa guardar esse remorso e fugir da verdade. E eu acho tão bonito na misericórdia de Deus é que Caim sai, mas Deus coloca sobre ele uma marca para que ninguém o mate. Mesmo Caim tendo matado Abel, aquele filho que dedicava com tanto amor o sacrifício ao Senhor, mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele é justo, mas Ele ainda olha com misericórdia para o pecador. E até o último dia de vida de Caim, ele foi poupado, porque o Senhor colocou uma marca para que ninguém o atingisse. Certamente porque Deus estava investindo até o último minuto da vida de Caim, evitando que ele fosse ceifado repentinamente, mas para garantir a ele a oportunidade do arrependimento. E quem entrou aqui neste lugar com um sentimento de culpa, achando que porque errou hoje, esta semana, no ano passado, em sua vida, e não se perdoa, chegou a hora de usar de fé e declarar aquele que pode perdoar pecados e apagá-los, lançando no mar do esquecimento. A oportunidade é hoje. Eu não sei se você está na posição de Caim, na posição de Davi, ou talvez apenas na posição de Jacó, que era um orgulhoso e não queria admitir nunca que agia por seu impulso e por sua vontade própria, e cometia uma série de erros. Mas no Val de Jaboque, naquela madrugada, quando Deus olhou para ele e disse assim: qual é o teu nome? Ele admitiu: meu nome é Jacó, que significa usurpador. Ele admitiu o seu erro. Ele disse: eu quero botar para fora a verdade, porque eu não quero mais viver com a culpa. Ou será que você, meu amado, está vivendo com base no rancor e na raiva? Uma coisa que afasta o justo de viver pela fé. Ei, o rancor e a raiva é como um cárcere que você mesmo criou. Você sofre duas vezes, porque você sofre a dor daquilo que te fizeram, e todos os dias você se machuca, porque é como uma ferida que quando vai cicatrizando, você vem e retira a casca e não deixa ela cicatrizar nunca. Quando você quer viver pela fé,
você tem que começar, pela fé, a liberar perdão. Porque o justo, ele luta contra a raiva e contra o rancor. O justo luta para combater o medo. Lembrando que o medo é algo necessário, mas o medo extremo é semelhante ao sentimento que tomou conta de Pedro lá no Sinédrio. E quando perguntaram: quem é este homem? Você é do grupo daquele Cristo? Ele negou Jesus por 3 vezes. Mas como Pedro não guardava culpa, quando ele viu Cristo ressuscitado, ele o abraçou como seu Senhor. Ele tomou posse do perdão e da misericórdia de Deus, e ele saiu intrépido. Posteriormente, no livro de Atos, nós vamos ver Pedro diante do Sinédrio, na frente do sumo sacerdote, e perguntam a ele o que é que ele estava fazendo. Ele disse: anunciando o evangelho de Cristo. Ele disse: tu tem medo de morrer? Ele disse: não, porque eu prego aquilo que vi e aquilo que vivo, e não mais vive eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ei, Pedro é outro, sem medo, porque ele vivia pela fé. Ele sabia que só ia morrer no dia que fosse determinado e permitido por Deus, porque ele sabia que aquele a que ele servia, aquele onde ele tinha estabelecido a fé, já tinha vencido a morte. Como nós louvamos agora à noite: ó morte, onde está teu aguilhão? Foi quebrado, porque Cristo Jesus desceu, subiu, esteve morto por 3 dias, mas ressuscitou. Ou você está vivendo preso ao materialismo, achando que é melhor ter do que ser, contabilizando apenas que não, agora eu não posso anunciar o evangelho, não, porque eu não tenho tempo, eu estou estudando. Não, agora eu não posso porque eu estou trabalhando. Não, agora porque eu tenho que fazer minha casa. Não, mas agora eu tenho que comprar meu carro. Não, agora eu tenho que comprar meu apartamento, minha viagem. Não, mas olhe, quando eu tiver isso e aquilo outro, aí eu vou ser feliz. Não, eu só vou ser feliz quando eu tiver com um saldo bancário com 6 dígitos. Não. A minha felicidade vai ser quando o saldo bancário tiver com 8 dígitos. Ah, não, é porque eu tomei uma dose. Se eu tomasse 2 ou 3, não, eu ia ser feliz. Não, com essa mulher que eu tô, eu não vou ser feliz nunca. Agora, se eu tivesse com fulana, ou quando eu tiver com cicrana, ou com cicrano, dependendo agora da circunstância. Materialismo. Você está colocando o propósito de sua vida em coisas. Você está centrando toda a sua vida em ter, quando você deveria estar preocupado em ser filho de Deus. Não quer dizer que nós estamos fadados a uma vida franciscana. Não é isso. A vida em abundância passa por bênçãos do Senhor. E o Senhor é um Deus galardoador, não só nos céus, mas aqui na terra. Ele tem bênção para os seus filhos, patrimoniais inclusive. Mas isso não pode ser o propósito e o sentido da tua vida. Tem pessoas que se movem por necessidade de aprovação e não conseguem se lançar, porque até hoje estão esperando o seu pai ou sua mãe dizer: obrigado meu filho, parabéns minha filha. Ou tudo que fizeram na vida estão esperando a aprovação da esposa, do amigo, da amiga. Estão todos os dias aguardando uma palavra de aprovação. Elas não estão preocupadas em ser, mas em demonstrar que são. E é por isso que elas se doem tanto, porque tudo que elas fazem que não são reconhecidos te machucam profundamente, porque elas estão
sempre tendenciosas por uma necessidade terrível de aprovação. O pastor Rick Warren, no livro Uma Vida com um Propósito, ele traz uma frase linda que diz assim: o segredo para o sucesso eu não sei, mas o segredo do fracasso eu sei, é querer agradar a todo mundo. Preocupe-se em agradar a Deus. Quando Cristo estava sendo tentado lá no deserto, ele tinha fome, mas ele não agradou o corpo. Ele foi tentado pelo poder, pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais curto. Quando o diabo lhe disse: todos os reinos te dou, se prostrando me adorares, ele também não quis, ele rejeitou, porque ele estava antenado. O que mais importa é a aprovação de Deus do que a do mundo. E ele venceu a tentação, porque ele estava olhando para o alto. E aí no momento certo ele ouviu, quando estava sendo batizado por João, lá em Mateus capítulo 4 descreve isso: os céus se abrindo e uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando nós entendemos que a nossa aprovação tem que vir de Deus, os céus se abrem e ecoa a voz: esse é o meu filho amado, com quem me comprazo. E é por isso que o justo viverá pela fé, porque ele vai lutar para viver tendo sentido para a vida. Ele vai lutar entendendo que a vida é simples, porque a primeira coisa que ele vai encontrar-se é com o seu propósito. E uma vida com propósito dá significado à vida. E uma vez que a vida é simples, ele segue sem culpa, ele segue sem medo, ele segue sem raiva e sem rancor, ele segue não apegado ao materialismo, e ele segue buscando a aprovação do céu. Não quero dizer, amados, que devemos rejeitar o princípio de honra. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de bom grado, se há algum louvor nisso pensemos. Receber o elogio, dar o elogio, reconhecer, honrar os nossos irmãos, é um dever e um compromisso do cristão. Mas o cristão não pode se movimentar neste sentimento, porque se ele se movimentar nesse sentimento, ele está com a ferida aberta, e através dessa ferida, aquele que veio para roubar, matar e destruir, poderá entrar nela. É por isso que às vezes nós somos pegos em uma situação em que a gente fez tanto, lutou tanto, deu tanto, doou tanto, esperou tanto, se decepcionou. Mas Cristo está dizendo assim para mim e para você: eu vejo tudo. Ei, olha para mim. É assim que diz o Senhor: não tire os olhos de mim, continue querendo me conhecer, continue se movendo por princípio, continue se movendo pelo propósito. Viva pela fé no meu Filho, em Cristo Jesus. Viva pela fé, porque enquanto você vive pela fé, você vive por princípio. Quando você vive por princípio, você tem que entender que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, e o Verbo entregou o seu Evangelho para que seja poder de Deus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso que Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 17, dizia: o justo viverá pela fé. O Evangelho é isso.
é começar a se libertar das amarras. Existia um homem, que eu já vou encerrar, chamado Martin Luther King. Nos Estados Unidos, em sua época, os negros não poderiam andar no mesmo ônibus do branco, nem frequentar a mesma escola do homem branco. E ele, como pastor e líder, vivia confortavelmente liderando a sua igreja, sem nenhum tipo de perseguição, porque ele era um líder em meio aos negros, e ele tinha um certo conforto e certas regalias. Mas ele olhou um dia e disse assim: isso não está de acordo com o meu propósito de vida. E aí ele começou a pregar dentro dos Estados Unidos: eu tenho um sonho. Que a gente pode dizer: eu tenho um propósito. Ele diz que todos, brancos e negros, índios, pardos, homens de toda cor, possam viver iguais nesse país. E ele começou anunciando que o Evangelho de Cristo era para todos, que todos somos iguais. E aquele homem até hoje ecoa sua voz não só pelos Estados Unidos, mas pelo mundo inteiro. Existia um homem chamado Nelson Mandela, filho de uma tribo na África do Sul. Por ser filho de um líder da tribo, ele teria uma vida confortável dentro de sua tribo. Mas ele vivia num país onde os negros tinham o seu bairro e os brancos tinham o seu bairro, onde tinha as lojas, shopping centers, que os brancos poderiam adentrar e os negros não poderiam entrar. E dentro da sua tribo existia uma cultura de adorar a um Deus estranho. Mas ele entendeu, à luz das Escrituras, que existia um Deus que era maior do que todos. E ele, como pastor evangélico, começou a pregar apenas o evangelho simples, puro de Cristo, que manda que amem o próximo como a si mesmo. Então não pode haver divisão. E por conta disso foi preso. E dentro da prisão lançaram várias vezes uma sentença: daqui você não sai. E durante muito tempo, os presos daquela cadeia achincalhavam ele, porque ele dizia: quando eu sair daqui, eu vou ser presidente da África do Sul. Todos os dias ele lia, todos os dias ele estudava, todos os dias ele se preparava. Ele passou mais de 20 anos preso, mas ele tinha dentro dele um sentido para a vida. Ele tinha um propósito, e esse propósito estava exatamente alinhado com Deus. Ele disse: eu vou para que todos tenham igualdade. E um dia, depois de Martin Luther King sair da prisão, virar presidente, um dos maiores presidentes da África do Sul, perguntaram a ele o que é que lhe segurou naquele lugar. Ele disse: minha mente não estava presa. Porque enquanto eles diziam que eu ia morrer ali, enquanto eles diziam frases para aprisionar a minha mente estava livre pela minha fé em Cristo. A minha mente estava livre porque eu tinha fé. E como eu tinha fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Como diz em Hebreus 11, ele não morreu hora nenhuma. A mente dele permaneceu livre. Então, estando livre, ele viveu pela fé. E por viver pela fé, ele experimentou a mesma coisa que Abraão experimentou. Abraão morreu sem ver a sua geração ser do tamanho das estrelas do mar, e do tamanho da areia do mar e das estrelas do céu. Mas ele acreditou, ele morreu acreditando até o último minuto
que aquele seu filho Isaac, que o seu neto Jacó iriam se transformar numa grande família no mundo inteiro, como o é, e hoje estamos aqui como herdeiros dele, como descendentes dele, como filho do Deus vivo, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Tudo porque se moveu pela fé. Amados, que nós possamos entender no dia de hoje que precisamos viver, nos guiar pela fé e nada mais. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações. Glória a Deus. Palavra do céu. Quem recebeu nesta noite? A justiça de Deus sempre está colada em nós. A fé de Deus sempre nunca está distante, sempre está perto. Quando nós buscamos a face de Deus todos os dias. Fique de pé nesta noite. Uma noite maravilhosa na presença de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. João Nilson, diácono João Nilson. Que palavra que veio dos céus. Quem recebeu? Que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós recebemos, daquilo que vem dos céus, daquilo que o Senhor traz neste lugar. Amém? Nós estamos felizes por sabermos que Deus tem algo nas nossas vidas e que tudo na nossa vida há um propósito. Nada é por acaso, nada é em vão, porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. E muitas vezes nós queremos realizar somente os nossos sonhos,